Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Iniciaremos a resolução das questões do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG de 2014. Nada de calculadora. Lembre-se, no dia da prova você não poderá usá-la. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. Lápis e papel na mão. Questão 1. No Campeonato Brasileiro de Futebol, um time ganha 3 pontos por cada vitória obtida. Em caso de empate, ele recebe 1 ponto e não obtém ponto em caso de derrota. Em 2013, o campeão brasileiro confirmou a conquista após a realização de 34 jogos. Neles, o time obteve 23 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Naquela situação do campeonato, 34 jogos realizados, o percentual de pontos conquistados por esse clube em relação ao total de pontos disputados foi aproximadamente, vejamos, 23 vitórias e cada vitória ganha 3 pontos, então 23 vezes 3, 69 pontos. 5 empates. No empate, recebe 1 ponto. Então, 5 vezes 1, 5 pontos. 6 derrotas. E na derrota não obtém nenhum ponto. Então, 0 pontos. O total de pontos foi de 69 mais 5, que é igual a 74 pontos. Acontece que foram realizados 34 jogos. Se o time tivesse ganhado os 34 jogos, ele teria feito 102 pontos. 102 pontos disputados. A pergunta é: qual é o percentual de pontos conquistados em relação ao total de pontos disputados? Podemos colocar assim de uma forma bem simples, olha, uma razão. 74 representa quanto de 102? Fazendo essa divisão, 74 por 102, obtemos um valor aproximado a 0,725. Para passarmos para a porcentagem, basta multiplicarmos por 100. Então, vamos pular com a vírgula 2 casas à direita, obtendo-se assim 72% e meio. Alternativa B. Não desista e a vaga será sua. Questão 2. Uma vela de 20 centímetros de altura queima constantemente, a uma razão de 4 centímetros a cada 15 minutos. Qual a altura da vela 2 horas depois de começar a queimar? Temos algumas maneiras de raciocinar aqui neste exercício. Primeiro, 20 centímetros de altura dividido por 4 centímetros, teremos 5 pedaços de vela de 4 centímetros. Se cada pedacinho deste levar 15 minutos para queimar, então 5 vezes 15 minutos, 75 minutos levará a queima total da vela. 75 minutos é o mesmo que 1 hora e 15 minutos. Outra maneira de resolver o exercício é 4 centímetros, 15 minutos. 8 centímetros, 30 minutos. 12 centímetros, 45 minutos. 16 centímetros, 60 minutos. 20 centímetros, 75 minutos ou 1 hora e 15. Ou ainda, podemos aplicar aqui a regra de 3 simples. 4 centímetros demoram 15 minutos para serem queimados. Então, a pergunta é: após 2 horas, qual é a altura da vela? 2 horas correspondem a 120 minutos. Então, qual será a altura da vela? X. Multiplicando aqui, teremos 15x. E multiplicando aqui, teremos 480. Passando o 15 para o segundo membro dividindo, x é igual a 32 centímetros. Ou seja, 2 horas depois de começar a queimar, daria para se queimar 32 centímetros de vela. Só que a nossa vela ela só tem 20 centímetros de altura. Quer dizer, então, que após 2 horas,
não haverá mais vela a ser queimada, né? Porque ela já queimou totalmente em 1h15. Assim, nós temos aqui a alternativa A. Questão 3. Numa situação hipotética, raciocinando em termos de proporcionalidade, meio carpinteiro fabrica meia cadeira em meio dia de trabalho. Quantos dias de trabalho seriam necessários para que um carpinteiro fabricasse uma cadeira? Olha, nós temos aqui 3 grandezas, então vamos elaborar uma regra de 3 composta: carpinteiros, cadeiras e dias de trabalho. Então, meio carpinteiro vai fazer meia cadeira em meio dia de trabalho. Quantos dias de trabalho seriam necessários para que um carpinteiro fabricasse uma cadeira? Quantos dias? X. Agora vamos fazer a comparação de 2 grandezas a partir da grandeza onde tem o X, ou seja, a partir dos dias. Comparando então dias com cadeiras. Quantos mais dias dá para fabricar, mais cadeiras. Quanto mais dias trabalhando, serão necessários menos carpinteiros para realizar o mesmo serviço. Então aqui nós temos cadeiras e dias, grandezas diretamente proporcionais. Carpinteiros e dias, grandezas inversamente proporcionais. Agora colocamos aqui as razões. 0,5 está para x, assim como 0,5 está para 1, vezes 1 está para 0,5. Observem que ali eu fiz uma inversão, porque esta grandeza ela é inversa. Agora, como nós temos uma multiplicação de frações, podemos simplificar aqui. Olha, 0,5 com 0,5, que vai dar 1. E 1 vezes 1 é igual a 1. Então, teremos 0,5 está para x, igual a 1. Multiplicando, temos que x é igual a meio dia. Alternativa A. Questão 4. Em cada linha do quadro abaixo, a terceira coluna é o produto dos termos das 2 colunas anteriores. Quanto vale A mais B mais C mais D? Então, na tabela, vamos encontrar A. 2 vezes 5 é igual a A, ou seja, A é igual a 10. B vezes 4 é igual a 12, então o B tem que ser 3, porque 3 vezes 4 são 12. 9 vezes quanto que dá 0? 9 vezes 0. D vezes D é igual a 25. Qual é o número que ele vezes ele dá 25? 5. Então, quanto vale A mais B mais C mais D? 10 mais 3 mais 0 mais 5 é igual a 18. Alternativa D. Questão 5. Um estudante sai de casa e vai à escola. No recreio, ele gasta em um lanche 1/6 do que tem na carteira. Gasta 1/5 do que possuía inicialmente em uma papelaria, ao comprar um caderno. E ainda lhe sobram R$19. A quantia que esse estudante tinha inicialmente na carteira era. Então, no recreio com o lanche, ele gastou 1/6. Na papelaria, ele gastou 1/5. Quanto que ele gastou no total? 1/6 mais 1/5. Para fazermos a soma de 2 frações com denominadores diferentes, devemos calcular o MMC para encontrarmos frações equivalentes. Então, aqui o MMC será 30. Por que 30? Olha, 6 não é divisível por 5, e 5 é um número primo. Então, para você saber o MMC de 5 e 6, basta multiplicar 5 por 6. Então, as nossas frações terão denominadores 30. Então, aí você faz o seguinte: 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, 5 trintaavos. 30 dividido por 5 dá 6. E 6 vezes 1, 6. 6 trintaavos. Observem que eu dividi o 30 pelo denominador, que é o número que fica embaixo, e multipliquei o resultado pelo numerador, que é o número de cima. 5 trintaavos mais 6 trintaavos é igual a 11 trintaavos.
Se o gasto foi de 11,30, de quanto foi a sobra? Se eu estou considerando 11,30 o que ele gastou, é como se eu tivesse o dinheiro dele dividido em 30 partes. Então, se ele gastou 11 partes, quantas partes destas 30 sobraram? 30 menos 11, 19. Então, 19,30 é o que sobrou. Acontece que sobraram R$19. Então, 19,30 corresponde a R$19. Se 19 partes correspondem a R$19, uma parte corresponde a R$1. E 30 partes, que é o todo, corresponderá a R$30. Alternativa C. Questão 6. O mapa mostra 4 cidades sedes de campi do IFMG: Ouro Preto, Governador Valadares, Betim e Formiga, e as distâncias dessas cidades até Belo Horizonte, onde fica a reitoria do Instituto. Baseado nessas informações, assinale a única afirmativa verdadeira dentre as 4 a seguir. Então, nós vamos resolver uma a uma para encontrar a verdadeira. Então, alternativa A: uma viagem de Betim a Belo Horizonte a uma velocidade média de 60 km por hora dura aproximadamente 2 horas. Para você calcular a velocidade, basta dividir o espaço pelo tempo. Então, a fórmula da velocidade é ΔS sobre ΔT. Está dizendo aqui que a velocidade é 60. E está falando ainda que essa viagem dura 2 horas. Vamos colocar ΔS sobre 2 horas. Multiplicando aqui, olha, temos que ΔS é igual a 120 km. Então, nessa afirmativa, está dizendo que de Betim a Belo Horizonte tem 120 km. Agora você vai olhar no mapa se é isso mesmo. Observe que são apenas 31 km. Então, aqui nós temos uma alternativa falsa. Alternativa B. Num veículo que anda 11 km com 1 litro de gasolina, consome-se aproximadamente 25 litros para ir de Formiga a Belo Horizonte. Então, olha só. Com 1 litro de gasolina, dá para andar 11 km. Está dizendo que vai consumir 25 litros. Então, com 25 litros, dá para andar quantos quilômetros? Basta multiplicar 25 por 11, que é igual a 275 quilômetros. Se na alternativa está falando que vai gastar 25 litros para ir de Formiga a Belo Horizonte, quer dizer que o carro vai andar 275 quilômetros. Observando no gráfico, isso confere? Olha, de Formiga a Belo Horizonte tem 196 quilômetros, então aqui também nós temos uma alternativa falsa. Alternativa C. Se o preço das passagens de ônibus é de R$ 5,00 para cada 16 quilômetros rodados, a passagem de Ouro Preto a Belo Horizonte deve custar aproximadamente R$ 30,00. Então, são R$ 5,00 para cada 16 quilômetros. Se forem gastos R$ 30,00, quantos quilômetros que dá para andar? Observe que 5 vezes 6 dá 30. Então, se 5 foi multiplicado por 6, vamos multiplicar 16 por 6 também. E 16 vezes 6 é igual a 96 quilômetros. Então, voltando aqui na leitura. Então, está dizendo que com R$ 30,00 dá para andar 96 quilômetros. E esse é o valor da passagem de Ouro Preto a Belo Horizonte. Confere com o mapa. De Ouro Preto a Belo Horizonte, 98 quilômetros. Essa alternativa ela está correta, porque vejam ali que está falando aproximadamente. Alternativa D. A distância de Governador Valadares a Belo Horizonte é maior que a soma das distâncias das outras 3 cidades até a capital. Então vamos pegar aqui, olha. A capital é Belo Horizonte. Então, de Betim a Belo Horizonte, 31 quilômetros. De Formiga a Belo Horizonte, 196. De Ouro Preto a Belo Horizonte, 98. Somando tudo, nós temos 325 quilômetros. Está dizendo que a distância de Governador Valadares a Belo Horizonte
é maior do que essa soma. Observando no gráfico, notamos que não é maior, é exatamente igual. Então, aqui nós temos também uma alternativa falsa. Então, retomando o exercício, a nossa alternativa correta é a C. Questão 7. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, sabe-se que f de a é igual a 1 e f de b é igual a 36. A soma de todos os possíveis valores de a e b vale... Olha, f de a é igual a 1. Então, quer dizer que lá na função f, no lugar do x, eu vou colocar a. Então, olha, a ao quadrado menos 2a mais 1. E o resultado disto será igual a 1. Passando 1 para o segundo membro, ele se tornará negativo. Então, a ao quadrado menos 2a é igual a 0. Temos aqui uma equação do segundo grau incompleta. Vamos fatorar esta equação colocando a aqui em evidência. Então, a vezes a menos 2, que é igual a 0. Observe que a vezes a é a ao quadrado, e a vezes negativo 2 vai dar negativo 2a. Agora, a igual a 0, ou a menos 2 igual a 0. Passando 2 para o segundo membro, temos que a é igual a 2. Agora, f de b é igual a 36. Então, na função f, no lugar do x, iremos colocar b. Então, b ao quadrado menos 2b mais 1 igual a 36. Passando 36 para o primeiro membro, ele se torna negativo. Assim, b ao quadrado menos 2b, positivo 1 menos 36 é igual a negativo 35, igual a 0. Podemos resolver este exercício pela fórmula, que todos conhecem, né, a fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto das raízes. Olha, temos então aqui a soma e o produto. Se ali nós temos negativo 2, a soma é o oposto, ou seja, 2. E se lá temos negativo 35, o produto é negativo 35. Agora você deve pensar em dois números cuja multiplicação seja 35. Essa multiplicação é 5 vezes 7. Como está negativo, você tem que verificar se é o 5 negativo ou o 7 negativo. E como você vai fazer esta verificação? Através da soma. Como lá tem 2 positivo, então quer dizer que o 7 é positivo e o 5 negativo. Por quê? 7 menos 5 é igual a 2. A soma de todos os possíveis valores de a e b, então, será 0 mais 2, com o negativo 5 e 7, totalizando 4. Por quê? 2 menos 5 dá negativo 3. Negativo 3 mais 7, 4. Alternativa A. Vamos resolver também esta equação pela fórmula. Olha, quais são os coeficientes A, B e C? O A é 1, o B é negativo 2 e o C é negativo 35. Vamos colocar aqui, ó, delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C e vamos substituir os valores. Então, delta é igual o valor de B, que é negativo 2, ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é negativo 35. Negativo 2 ao quadrado é negativo 2 vezes negativo 2, que é igual a 4. E negativo 4 vezes 1 vezes 35 será igual a positivo 140. 140 mais 4, 144. Vamos utilizar a fórmula e substituir os valores de B, A e delta. Olha, o B é negativo 2, por isso você utiliza parênteses. O delta é 144 e o A é igual a 1. B é igual o oposto de negativo 2, que é 2, a raiz quadrada de 144, que é 12. Aqui nós temos duas raízes. A raiz 1, 2 mais 12, que é igual a 14. 14 dividido por 2, 7. A raiz 2, 2 menos 12, dividido por 2. Ou seja, negativo 10 dividido por 2, que é igual a 5. Negativo. Questão 8. As figuras a seguir mostram duas réguas com escalas diferentes. Utilizando a régua A, um aluno encontrou 87 unidades de distância entre dois pontos.
Quantas unidades encontraria se medisse a mesma distância utilizando a régua B? Primeiro, vamos comparar as duas réguas. Olha, 3 e 4 quer dizer que 3 da régua A equivale a 4 na régua B, ou 6 e 8 ou 9 e 12. Vou pegar aqui 3 e 4. Então, 3 está para 4, assim como 87 unidades é na régua A, assim como 87 está para x, que é o que eu quero descobrir o valor da régua B. Multiplicando aqui, temos 3x, multiplicando aqui, temos 348. Passando 3 para o segundo membro dividindo, temos que x é igual a 116. Alternativa B. Questão 9. Ao consultar o Google Maps, Arthur verificou que se saísse de casa para sua escola de carro, teria que percorrer 2,5 km devido à rota gerada para carros. Caso ele optasse por ir a pé, a distância seria de 1 km. O tempo estimado pelo programa é de 5 minutos para o carro, 15 minutos a pé. Os valores das velocidades médias indo de carro e a pé são respectivamente em quilômetros por hora. Vamos começar pelo carro. Ele irá percorrer 2,5 km em 5 minutos. Como queremos a velocidade em quilômetros por hora, temos que transformar esses minutos em horas. 5 minutos corresponde a quanto de 1 hora, ou seja, corresponde a quanto de 60. Simplificando aqui por 5, temos 1/12. A velocidade é dada pelo espaço dividido pelo tempo. Então, 2,5 km dividido por 1/12. Isto é o mesmo que 2,5 vezes 12. Então, aqui você vai copiar o primeiro número e fazer o inverso do segundo número, que é igual a 12 no caso. 12 vezes 2,5, 30 km por hora. Vamos calcular a velocidade a pé. 1 km é a distância, em 15 minutos. 15 corresponde a quanto de 60? Vamos simplificar aqui dividindo por 15. Olha, vai dar 1/4. Então, a velocidade será igual a 1 dividido por 1/4, ou seja, 1 vezes 4, que é igual a 4 km por hora. Assim, nós temos aqui a alternativa B. Questão 10. A densidade do diamante é igual a 3,5 gramas por centímetros cúbicos. A unidade internacional para a pesagem de diamantes é o quilate, que corresponde a 200 miligramas. Qual o volume de um diamante de 1,5 kg? Primeiramente, 1,5 kg vamos passar para miligramas. Sabendo que cada quilate é igual a 200, então 1,5 kg vezes 200, que é igual a 300 miligramas. A densidade é dada em gramas, então temos que transformar miligramas em gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, 300 miligramas é igual a quantos gramas? 300 dividido por 1000. Vamos cortar aqui, olha, 2 zeros, vamos cortar aqui. Então, aí eu tenho 3 dividido por 10, que é igual a 0,3 gramas. A fórmula da densidade é a massa dividido pelo volume. Isto você observa pela unidade de medida da densidade, olha, grama por centímetros cúbicos, ou seja, a massa dividido pelo volume. Como a densidade é 3,5 e a massa é 0,3, qual será o volume? V. Multiplicando, nós temos 3,5V igual a 0,3. Passando 3,5 dividindo aqui no segundo membro, olha, temos que o volume será igual a aproximadamente 0,086 centímetros cúbicos. Como as respostas estão em notação científica, vamos passar aqui para a notação científica. Um número, ele fica escrito em notação científica quando ele fica entre 1 e 10. Para que aqui fique entre 1 e 10, você vai deslocar a vírgula ali do 0 para o 8. Então, teremos 8,6. De onde a vírgula está para onde ela foi, ela pulou 2 casas decimais. Então, 10 elevado a negativo 2. E negativo 2 porque este número 0,086 é menor que 1. Assim, nós temos aqui a alternativa
C. É isso aí, galera. Conto com vocês. Deixe o seu like aí, inscreva-se no meu canal para ficar por dentro das novidades. Até mais!